bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E primeiro eu queria pedir uma desculpa, tá? Porque eu fiquei um tempo sem conseguir gravar vídeo. Eu tava doente, eu tava foda, então eu acabei lançando alguns vídeos que eu já tinha, mas tipo, isso afetou completamente o schedule e eu não consegui manter. E convenientemente, nesse meio tempo, o mundo explodiu. Porque teve a Comic Con em San Diego e a Marvel revelou uma coisa que deixou todo mundo maluco. E você já sabe o que é. Agora eu quero te perguntar, na sua opinião, você gostou disso? Você gostou da ideia de trazer o Robert Downey Jr. de volta? Porque eu sinto, pra mim, pessoalmente, eu sinto que isso daí mostra um problema fundamental na Marvel, na Disney e no cinema moderno. Que é a ideia do tipo, ao invés de tentar criar coisas novas, eles ficam tentando trazer de volta coisas que já funcionaram no passado. E assim, não é nada contra o Robert Downey Jr. Eu adoro ele é um ótimo ator. Só que o problema é que, pra mim, o rosto dele é o rosto do Tony Stark. E você pensa, por que eles estão trazendo justo ele, que foi um personagem tão marcante, de volta para ser um novo personagem? Um personagem que nos quadrinhos praticamente nunca tira a máscara de ferro dele. Pessoalmente, eu acho que é desespero. Porque assim, vamos lá. A Marvel tá sofrendo muito recentemente. Independente de qual seja a sua opinião pessoal sobre os filmes da Marvel, os números não mentem. A quantidade de pessoas que está indo assistir os filmes da Marvel está diminuindo cada vez mais, a qualidade dos filmes tem diminuído, tanto que tem até aquele meme de a Marvel morreu, a Marvel tá viva, a Marvel morreu, a Marvel tá viva. E agora até com Deadpool e Wolverine a Marvel tá viva de novo. E a queda nos números de pessoas indo assistir esses filmes tá deixando a galera preocupada. Porque basicamente a marca Marvel, que antes era sinônimo de vamos mover bilheterias de bilhões, tá perdendo cada vez mais o esmero. E assim, ela tá perdendo o esmero pra quem realmente importa pros executivos. Que é quem? O público em geral. Porque você e eu, que somos nerds, a gente vai assistir de qualquer forma, porque nós é trouxa. Mas o público em geral começou a parar de ver os filmes, sabe? Começou a ficar com raiva dos filmes, começou a não querer gastar dinheiro com filme, porque o cinema tá caro, não só no Brasil, no mundo inteiro. A Marvel começou a perder isso, e eles começaram a pensar, a gente precisa trazer isso de volta. A ideia deles originalmente era ter o filme dos Vingadores em 2026, que seria um filme chamado Dinastia Kang, que ia trazer o Kang, que é um personagem que foi apresentado lá na série do Loki, depois no filme do Homem-Formiga, como o vilão principal. E o Kang ia acabar provocando alguma coisa que ia gerar as Guerras Secretas, que vão lançar em 2027. Só que, além do problema com filmes sem foco e que não estão ressoando bem com o público, a Marvel teve outro problema, que é o fato do Jonathan Majors, o ator que faz o Kang, ter sido acusado de agressão doméstica pela ex-namorada. E eu vou colocar na tela se ele foi absolvido ou não, porque eu lembro que eu li alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho certeza. Mas isso acabou afetando a imagem dele e a imagem associada com o MCU. Tanto que a galera começou uma conversa do tipo, será que eles vão simplesmente usar outro ator pra ser o Kang? E tem até gente que fala, por que eles não fizeram isso ao invés de trazer o Tony? Ou melhor, o Robert Downey Jr. Então, eu tava outro dia ouvindo um podcast chamado The Weekly Planet, e o cara comentou que parece que ele conhece alguém de Hollywood que comentou que aparentemente o Jonathan Majors tinha um contrato com a Marvel que impedia eles de fazer recast do personagem Kang. Porque como ele ia ser o rosto do Kang no multiverso inteiro, a Marvel não poderia escolher outro ator nunca. E aí isso acabou colocando eles numa sinuca legal de, ok, e aí, o que a gente faz? Complicou. E além disso, o personagem Kang também não ressoa com as pessoas. Tem até um meme, que eu inclusive falo bastante. Porra, ele foi morto por formigas, no filme do Homem-Formiga. Se isso tivesse acontecido com Thanos, você iria respeitá-lo? É claro. É claro. É claro. E aí a Marvel ficou, o que a gente faz? Eles se voltaram para um personagem que os fãs querem ver há muito tempo e que tem uma puta de uma história foda, que é o Doutor Destino. E já que a Marvel vai lançar o filme do Quarteto Fantástico nos próximos anos, um filme que inclusive já foi definido que se passa em uma terra paralela ao do universo principal, eles iriam trazer o Doutor Destino também. Só que aí vem a questão, por que escolher o Robert Downey Jr. de tantos atores bons? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.
Porque as pessoas associaram o Robert Downey Jr. àquela coisa boa do MCU. Basicamente, a gente tá vivendo no período em que todo mundo é nostálgico. Nostalgia é o que vende. Hollywood só tá indo atrás de nostalgia. E as pessoas têm associado o rosto do Robert Downey Jr., a persona dele, com filmes bons. Porque todos os filmes da Marvel até então estão com ele. Os filmes em que ele participa em geral são bons. Então, vamos trazer ele de volta, sabe? Tem até gente que falava tipo, o MCU morreu no dia que o Tony morreu. Então eu até imagino os executivos pensando, vamos trazer o Tony de volta então. Mas não vamos trazer o Tony porque matou o personagem e tal, vai ficar ruim. Então traz Robert Downey Jr. como outro personagem. De uma certa forma eu até entendo, faz sentido do ponto de vista dos executivos. Mas, cara, parece tão fraco, sabe? Parece que é aquele lance do tipo, é a saída fácil. É a saída que eles sabiam que ia gerar bafafá, que ia fazer as pessoas falarem a respeito, que ia fazer todo mundo ficar curioso de como eles vão fazer. É a saída fácil. Porque no final das contas, eles têm tipo 3 opções trazendo Robert Downey Jr. Primeira, o Doutor Destino vai ser um Tony Stark de outro universo que acabou se tornando vilão. Segundo, o Doutor Destino vai ser uma pessoa que convenientemente tem um rosto parecido com o Tony. E é isso, é outra pessoa, mas com um rosto semelhante. E aí talvez você vai colocar tipo os Vingadores lutando com ele parando assim, meu Deus, Tony. Aí ele, quem é Tony? E tipo, ataca, sabe? Ou terceiro, eles vão deixar ele com a máscara o tempo inteiro e nunca vão revelar que é o Robert Downey Jr. Esse terceiro eu duvido que vai acontecer. Porque convenhamos, Robert Downey Jr. ganhou 500 milhões só pra fazer uma ponta no filme do Homem-Aranha. Quanto ele não vai ganhar pra estrear como Doutor Destino? Sabe, o cara tá basicamente feito da vida. Mas o ponto é, não tem por que eles esconderem o rosto dele se eles vão estar pagando milhões só pra poder botar a cara dele no cartaz e atrair as pessoas. Então, as outras 2 opções valem a pena? Seja honesto. Acho que não. Parece fraco. Tem até gente que usa como argumento, mas o Tony Stark já foi o Doutor Destino. E sim, foi. Tem até o quadrinho do Homem de Ferro, que é o Invincible Man, o demônio na armadura, que conta essa história. É um what if, tá? De um universo em que o Tony Stark e o Victor Von Doom eram colegas de faculdade. Eles não se gostavam, eles dormiam no mesmo dormitório, mas não se gostavam. E aí um dia o Victor Von Doom acabou convencendo o Tony a ajudar ele num experimento científico. Só que o Tony não sabia que o experimento era uma forma de trocar a mente dele e a do Victor de corpos. Porque o Victor queria estar no corpo do Tony para ter acesso a todo o dinheiro que ele achava que o Tony não merecia. E aí ele mandou a mente do Tony pro corpo dele, apagando parte da memória do Tony para que ele não soubesse onde ele estava ou quem ele era. E aí começou a seguir a história dos 2 separados. O Victor no corpo do Tony basicamente se tornou um empresário corrupto, que tipo destruía todo mundo para conseguir o que queria, e o Tony no corpo do Victor começou a usar o gênio dele para ajudar as pessoas da Latvéria e ajudar o governo. No final das contas, o Tony criou a sua empresa como Victor, o Victor venceu lá as coisas como o Tony Stark, e o Victor uma hora quis destruir a empresa do Tony e foi lá com uma armadura do Homem de Ferro, que também é verde porque o cara adora verde, pra destruir a empresa do Tony no corpo do Victor, tá ligado? Só que aí o Tony já tinha desenvolvido uma armadura também, que é uma armadura muito parecida com a do Doutor Destino, pasmem. Lutam, o Tony acaba vencendo, e tem aquele final que acaba dando a entender que, tipo, apesar de estar em um corpo diferente, o Tony ainda continua sendo o cara bom. Inclusive o Tony fala que ele não quer voltar pro corpo dele, porque o Victor simplesmente destruiu o nome Stark. E agora o Tony vai transformar o nome Von Doom num nome de respeito. É uma história legal, mas honestamente, você acha mesmo que essa historinha é motivo pra trazer o Tony Stark como Doutor Destino? Por mais que a gente não saiba se vai ser mesmo o Tony Stark como Doutor Destino, vamos ser sinceros, é desculpa, sabe? É tipo você falar que tem uma história do Homem-Aranha que ele é zumbi, então doravante eu quero que a primeira aparição do Homem-Aranha no MCU seja o Homem-Aranha zumbi. Não dá, né, gente? Então, eu fico com essa sensação. Eu tô preocupado, honestamente, porque pra mim esse movimento da Marvel parece mais desespero e parece mais tipo, nós não sabemos qual é o problema, então vamos tentar resolver dessa forma, sabe? Quando o problema, na verdade, é a falta de um roteiro bom, a falta de uma equipe boa, a falta de histórias boas. Eu acho que a única coisa que me deixou feliz nessa notícia é que os irmãos Russo, que foram os responsáveis por dirigir Capitão América,
Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato vão ser os responsáveis pelos 2 filmes dos Vingadores. Que o primeiro, que antes era a Dinastia de Kang, foi mudado para Doomsday, que é o Dia da Destruição em português, mas é uma referência ao nome Doom, que é do Doutor Destino, que é Victor Von Doom, e Guerras Secretas. O Doutor Destino já foi o responsável por causar as Guerras Secretas nos quadrinhos, a segunda Guerra Secreta. A primeira ele também foi um babaca, mas ok. Faz sentido do ponto de vista de quadrinhos? Faz. Mas do ponto de vista de negócio, eu tenho medo que eles simplesmente estejam fazendo isso para conseguir atrair os fãs, sem realmente querer botar o esforço e fazer uma história boa. Mas é isso. A gente vai ter que esperar, vai ter que ver. E esse vídeo era só eu querendo dar minha opinião a respeito. Então, é isso aí. Comenta aí embaixo se você concorda com o que eu falei, se você conhecia essa história, se você acha que vale a pena realmente ver Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Você acha que ele vai se encaixar em alguma dessas opções que eu dei? Ou vai ser outra completa? Comenta aí, eu adoraria saber a sua opinião. Mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima.